Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Davi. Eu vim aqui fazer um vídeo a respeito do questão do desvio de septo, né? Que muitas pessoas passam por esse problema e eu também convivi com esse problema por muitos anos. Aí agora saiu a minha cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia uma semana atrás e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi aí a minha recuperação, como é que foi o prognóstico, quais são os próximos passos, né? Dividir com vocês aí o benefício de se fazer essa cirurgia, vocês que estão aí na iminência de fazer, né? Que estão se preparando para fazer essa cirurgia, podem fazer, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou falar um pouquinho de como é que foi essa minha questão aí, né? Bom, eu não tenho hábito de gravar vídeos. Vou fazer aqui bem basicão para vocês aqui, mas espero que ajude as pessoas, né, que vão passar por esse procedimento aí, que estão se preparando, que essas pessoas fiquem tranquilas, que vai dar tudo certinho. Bom, o que acontece? Eu tive da infância muita alergia, rinite alérgica. Ainda sou muito alérgico, né, com relação a poeira, mofo, pelo de animal e assim por diante, período chuvoso, poeira, ar-condicionado. Então a vida toda eu vim batalhando contra isso aí, né, para poder dar uma melhorada. Sempre tomando remédio, sempre usando descongestionante nasal. Eu usei muita nafazolina, né, e é o que me ajudava aí, que me socorria, mas sempre com incômodo. E nós estamos aqui no ano 2025, mas nos anos de 2023 e 2024 eu passei muito aperto com relação a essa questão da sinusite. Tive muitas inflamações, muita amidalite, muita garganta infeccionada. Eu tive, acho que 2 ou 3 episódios de abscesso na úvula, né, que é essa campainha que a gente tem no fundo da boca, e a gente via lá uma bolsinha assim cheia de pus, inchada, e quando aquilo rompia era bem desagradável, um cheiro horrível, um gosto horrível na boca. Mas aí tudo isso é em decorrência das sinusites, das rinites, dos processos alérgicos, inflamatórios, assim por diante. Então, eu comecei a procurar, eu só fazer um parênteses aqui, eu fui paciente oncológico, descobri um linfoma não Hodgkin no final de 2018, fiz 6 sessões de quimioterapia, fiz um transplante de medula óssea em 2019, um ano depois, e vim me recuperando, vim tomando algumas injeções de imunoterapia, e graças a Deus deu tudo certo, tá tudo beleza. Faço meu controle a cada 6 meses, com ressonância magnética, com exames completos de sangue, né? E graças a Deus está tudo fluindo bem. Minha saúde tá beleza. Apesar das coisas que o tratamento causa na gente, né? A gente fica um pouco mais frágil, fica um pouco mais indisposto. Mas assim, em relação do mal que eu passei, do perigo que eu corri, eu tô 99,99% bem. Mas voltando aqui à questão do desvio de septo, né? Então, com esses episódios repetitivos de sinusite, muitas idas ao médico, à UPA, UBS, médicos particulares, muitos antibióticos fortes, eu vi que isso estava prejudicando minha qualidade de vida, né? O que acontece com a pessoa que tem sinusite? Muita tosse noturna, você tem muita dificuldade para dormir, você fica tossindo ao longo do dia. Então, por exemplo, eu que trabalho em empresa, pegava o ônibus, aí ficava tossindo dentro do ônibus, tossindo na empresa, sempre de nariz entupido. Então aquilo ali causava desconforto tanto para mim quanto para quem estava perto, eu imagino, né? Igual eu dormia lá ao lado da minha esposa e às vezes levantava até 2 vezes por noite para vir na cozinha, tomar um própolis com café, uma água,
voltava e aquela tosse não me deixava dormir, eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Então, estava prejudicando muito a qualidade de vida. Então eu falei, vou procurar um profissional ou que me dê um tratamento que solucione, né, ou que melhore, que melhore consideravelmente esses meus quadros de sinusite, ou que vá para uma cirurgia, se for o caso, né? Então eu procurei a equipe do Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, onde eu fiz o meu acompanhamento oncológico, né? E a minha hematologista me indicou um médico, Dr. Marcelo Guerra. Eu passei por ele, eu já tinha feito consulta em outros 2 médicos lá antes no ambulatório, tinha feito exame de imagem, foi constatada a sinusite lá em 2022 e depois num episódio em 2024, no início de 2024 eu estive lá também no Mater Dei e o médico falou, seu caso é cirúrgico, você tem que procurar um especialista, um otorrino cirurgião que vai te ajudar nisso aí. Aí eu cheguei até o Dr. Marcelo Guerra, ele me consultou, pediu exames de imagem e no laudo do exame de imagem, com as imagens mais o laudo, né, ele chegou à conclusão que eu tinha uma sinusite com indicação cirúrgica, né. Tem até aqui uma cópia do laudo, né, onde fala assim, ó, desvio do septo nasal para a direita. No caso, o meu desvio de septo era na narina do lado esquerdo, tá? Mas aí ele colocou aqui, ó, desvio de septo nasal para a direita. Aí, qual que era a outra questão? Os drenos naturais que a gente tem no seio da face para drenar secreções, umidade, bactérias, etc. e fazer essa limpeza, esses meus drenos eles estavam muito obstruídos, né? Então o médico que fez o laudo, ele colocou aqui, ó, material com densidade de partes moles preenchendo parcialmente a cavidade dos seios esfenoidal, maxilares e frontal direito, né? Então ele colocou que na interpretação, né, na conclusão aqui do laudo, ele colocou, ó, sinusopatia, que é a questão da sinusite, e colocou desvio de septo nasal para a direita. Então, com essa conclusão, o Dr. Marcelo, ele falou, Davi, a indicação para você é cirúrgica mesmo. E como que se dá essa cirurgia? Nós vamos te pedir um risco cirúrgico, né? Que é um exame, um ECG, um eletrocardiograma, não pediu o eletroencefalo e pediu o hemograma completo. Então eu fiz isso, ali na virada de 2024 para 2025, eu estava mexendo com isso. Quando chegou, aí marcaram-se a minha cirurgia para 10 de janeiro de 2025. Porém, eu estava com uns probleminhas no sangue. A questão do meu TTPA, que é o tempo de coagulação do sangue, ele estava muito alto. Ele tem um limite ali, se eu não me engano, 28 a 34 segundos para acontecer essa coagulação, e o meu estava 58 segundos. Então foi até o anestesista falou, Davi, nessas condições não dá para te operar, porque você corre um risco. Então você precisa conversar com o seu hematologista e resolver essa questão primeiro do sangue. Quando tiver tudo beleza, você volta que a gente vai fazer. Aí assim, ao longo do ano de 2025, eu fui correndo atrás, fui a algumas consultas no Hemominas em Belo Horizonte, fiz alguns exames específicos e a médica, a doutora Andréia, concluiu que eu tenho um quadro de uma síndrome chamada trombofilia, que é o contrário, né, do que a gente estava imaginando nos exames. Nos exames a gente estava com uma suspeita que eu estava com um risco de sangramento, né? Ou seja, vulgarmente dizendo que o meu sangue estava ralo, mas com essa investigação da Hemominas foi concluído o contrário, né? Que eu tenho uma tendência a ter coágulos, né? E assim, por consequência, trombose e embolia. Então a médica me indicou tomar AS, ácido acetil salicílico, todos os dias depois do almoço para, entre aspas, enralecer o sangue, né?
E eu vou começar com isso depois que eu for liberado dessa questão da cirurgia. Mas aí o ano foi se passando e agora, no final de outubro para novembro, o médico ele viu que meus exames, o laudo da doutora Andréia me liberava para fazer a cirurgia. Um detalhe, no meio desse ano, 2025, eu fiz uma linfodenectomia. Eu retirei um linfonodo aqui na região do pescoço, 2 carocinhos, foram para análise no laboratório e deram negativo. Foi um exame de imagem que eu fiz em abril, acusou essa captação do radiofármaco. Eu fiz essa biópsia e deu tudo beleza. Então, só mais um parênteses aqui, né? Mais uma coisinha para minha ficha aí. Então, voltando aqui, agora em novembro, marcou-se a cirurgia, dia 12, quarta-feira. Então eu fiz o preparo normal, jejum, compareci na parte da manhã ao hospital, Unidade Santo Agostinho. O médico já estava lá me esperando, fiz a ficha, fiz a paramentação, adentrei ao bloco cirúrgico. Foi tudo bem rápido isso, rapidinho, não tinha fila, não agarrou nada. Tinha mais 2 pessoas para fazer procedimento lá também, não interferiu no meu. E eu cheguei na sala, cumprimentei o médico na antessala, já cheguei no bloco cirúrgico, o anestesista já me esperava, Dr. Cristiano Hiroshi. Sigam o Instagram dele, anestesista Cristiano Hiroshi. E foi muito solícito, muito gente boa. Rapidinho ele já me acomodou na maca, já me cobriu, já pediu para colocar a posição de braços, já começou a anestesia. Com 30 segundos eu já comecei a ficar meio zonzo assim, meio estranho. Com 1 minuto eu já tinha apagado, super rápido. E aí o procedimento transcorreu de aproximadamente ali 7h30 da manhã até umas 11 horas, que foi o horário que eu me lembro que eu vi o relógio pela primeira vez. Já saí do bloco, já fui pro quarto ali em frente, minha esposa estava lá me aguardando. E super tranquilo. Passou poucos minutos que eu estava no quarto, eu pedi para ir ao banheiro, urinar. Aí eu voltei pro quarto. Passou um tempinho, já chegou as refeições, minha e dela. Refeição dela igualzinha à minha, normal, arroz, feijão, bife, salada, sobremesa. Comi normal, mas aí começaram os pós-cirúrgicos, né? Foi colocado uma gaze aqui na parte de baixo das narinas, prendida com uma fita micropore. E o nariz o tempo todo minando secreção, né? Aquela aguinha, mas aquele sanguinho o tempo todo. Aí tirava a faixa encharcada, descartava, colocava outra atadura. Tirava, colocava outra atadura. E eu fiquei ali no quarto mais ou menos de 11h15 da manhã até umas 2h50 por aí. E para eu não dirigir, o médico pediu para eu não dirigir. Minha esposa ela não gosta muito de dirigir em rodovia. Então a gente foi num transporte que a prefeitura tem aqui, um programa, né, de fazer transportes do interior para a capital e vice-versa, levar e trazer pacientes. Então eu fiz a minha inscrição nesse transporte, no dia eu tanto fui quanto voltei. E quando deu ali 3 horas, o pessoal do transporte falou que já estava disponível para buscar-nos. O médico falou que já iria me liberar, que eu estava bem. Então ele fez o sumário de alta, me liberou ali no meio da tarde, era por volta de 15 horas. A gente veio, né, no transporte da prefeitura para minha cidade. Eu moro aqui em Itabirito, perto de Ouro Preto. E assim foi. Cheguei em casa tranquilo, andando, caminhando, conversando. Né? O incômodo era aquela secreção que não parava de sair. E isso foi numa quarta-feira. Então eu passei quarta bem. Quinta-feira eu já tive um pouco mais de dificuldade para dormir à noite por conta de respiração. Porque o que acontece? O médico ele coloca isso lá no receituário médico, que o nariz vai ficar entupido por 5 dias ou mais.
Então você não consegue respirar. Você não consegue respirar pelo nariz, sempre pela boca. Sempre pela boca. No segundo dia, isso na hora de dormir, isso me deu um pouco de agonia, porque o tempo estava meio seco, sabe? E ressecando a língua, ressecando os lábios, ressecando a garganta, e eu querendo respirar. Aí eu fiquei um pouco meio incomodado com isso. Mas depois eu fui, tomei uma água, dei uma volta pela casa e me acalmei. E depois consegui dormir. Na primeira noite, de quarta para quinta, eu praticamente dormi de 11 a 1 da manhã, acordei de 1 da manhã e fiquei o resto da madrugada do dia sem dormir. Fiquei vendo vídeo e tal e não consegui dormir. Nesse segundo dia eu já consegui dormir. Do terceiro em diante foi o sono incômodo, né? Da questão de estar sempre respirando pela boca. Isso foi o que mais está me prejudicando. Ao longo desses dias, dessa semana, hoje eu já estou na quarta-feira, hoje é 19/11. Então já estou aqui uma semana depois da cirurgia. E o que eu tenho observado? Aquela secreção, aquela aguinha que estava sempre descendo, ela foi diminuindo bem gradativamente ao longo dos dias, sempre secando com gás estéreo, com algodão, com papel toalha. Aí, nos primeiros dias, o meu nariz, que já é grandão, né? Ele estava bem inchado, com essas bordas aqui bem grossas, brilhando demais, né? Meu olho aqui é sempre inchado, mas ele estava mais inchado. Essa região aqui, em cima do nariz, ela estava mais inchada, mais protuberante. Dá até para se ver aqui que eu tenho uma marca aqui em cima, no meio do nariz aqui, ó. É de tanto fazer esse movimento aqui, ó. Nos meus anos de vida aí, que eu sempre tive sinusite, sempre com o nariz detonado, né? Então, sempre mexendo, apertando. Acabou que deu essa marca aqui. E uma coisa assim que eu acho que tem a ver, meu nariz ele é até um pouco torto. Se você olhar assim, ó, de tanto fazer esse movimento aqui, ó. De tanto fazer isso ao longo da minha vida, eu tive a impressão que meu nariz ficou torto. Então, voltando aqui à recuperação, foi basicamente isso, banho normal. Aí, o que eu utilizei para amenizar essa minha recuperação? Soro fisiológico. No primeiro dia eu não consegui usar isso aqui, irritou mais ainda meu nariz, entupiu mais, mas depois foi o que estava me aliviando, principalmente porque o tempo estava muito seco. Só um dia que choveu deu uma melhorada no clima, mas apesar de nós estarmos aqui em janeiro, né, o tempo estava seco e sempre respirando pela boca, né? Então eu estava usando aqui, toda hora eu chegava e deitava. A melhor posição que eu estava tendo era deitado, porque deitado eu não sentia o nariz escorrer, né? Tudo que gerava de muco ali descia para a garganta. Então, inclusive está na receita médica usar soro fisiológico. Então, sem esquentar mesmo, eu colocava na seringa e colocava umas 3, 4 gotinhas no nariz a todo instante. Então, isso aqui me salvou muito por esses dias. Outra coisa que você já tem que sair do hospital com isso, para quem vai fazer. Manteiga de cacau. Protetor labial. Eu usei essa manteiga de cacau líquida aqui, que foi a melhor opção, né? Porque além de hidratar, ela mantém molhado os lábios. Então vocês vão ver que minha boca aqui está sempre brilhando, porque eu tenho usado isso aqui diretamente. Então eu passo bem na borda aqui da boca, passo um pouco aqui por dentro, ó. O brilho labial. E isso aqui me ajudou demais na conta, viu? Então eu recomendo, você já coloca no seu kit aí antes de você ir para o hospital. Outra coisa, o médico passou antibiótico, levofloxacino de acho que 800 miligramas, passou esse corticoide aqui, né, que de 4 vezes por dia eu tenho que vir e fazer a aspersão no nariz, né?
3 aqui, 3 aqui. Dá uma puxadinha. Pronto, ele já espalha aqui nas cavidades do nariz e já começa a fazer o efeito dele ali. Então, além do corticoide, esse aqui é o budesonida de 500. Coisinha também que ajuda pra caramba, um chicletinho. Chicletinho aí pra você criar saliva, né? A boca fica muito seca por conta de estar sempre respirando pela boca. Então o chicletinho ali na hora de dormir ajuda bastante também. E o médico recomendou tomar líquido. Eu sou péssimo para tomar água, principalmente água. Eu tomo café, tomo suco, tomo leite, mas água, eu sou péssimo para tomar água e realmente faz diferença. A minha garrafinha está lá do lado da cama. E basicamente isso aí. Esperar o tempo passar, esperar as coisas se ajustarem. Hoje é quarta-feira, eu vou voltar no médico agora às 16h30. O que eu vou fazer lá no médico? Ele vai avaliar o pós-cirúrgico, ver se ficou beleza, ver se tá tudo certo com relação à recuperação. E eu vou tirar uma coisa que eu descobri, acho que uns 3 dias depois que eu tava com isso, eu não sabia. São 2 talas de silicone que o médico coloca dentro de cada narina. Então eu tô com 2 talas aqui dentro de silicone. Essas talas, elas chamam splints e elas servem para manter as paredes, o pós-cirúrgico incha, né? Então elas servem para manter as paredes do canal nasal abertas, aeradas, né? E também impedir um pouco de bactérias, infecções, ficar ali grudando na parede do nariz. Então esses splints eu estava olhando, deve ter, sei lá, aproximadamente uns 4, 5 centímetros. E além disso eu vi que tem 2 pontos dentro do meu nariz, tem uma linha preta aqui da frente até no final assim. Então eu imagino que o médico vai cortar isso hoje e vai tirar os splints. E eu tô assim meio tenso porque, pelo que eu vi, dói na hora de tirar, né? Porque vai ter crosta de sangue, algum catarro ressecado, a própria posição que os splints já se acomodaram ali por um bom tempo, né? Por essa 1 semana. E o médico deve passar ali algum anestésico local ali, alguma xilocaína, e ele vai com a pinça e puxa. Nessa hora aí, o pessoal até dá um grito, né? Porque imagina. Então, eu vou fazer isso lá hoje e ver o que o médico vai me falar, se tá tudo beleza. Mas assim, com essa 1 semana depois, eu já tô bem melhor. Apesar do incômodo constante de respirar pela boca e o nariz sempre entupido. Mas acho que de hoje em diante vai dar uma boa melhorada nisso aí. E só falando do procedimento, né, o nome do procedimento, esse que desobstruiu os drenos da minha face, eu me esqueci o nome, eu tenho que achar depois. Mas esse que eu fiz do desvio de septo, ele chama-se, cadê? Tá no meu receituário, depois eu vou achar. Mas chama rinoceptoplastia, o nome do problema não, o nome do procedimento que eu fui fazer. Rinoceptoplastia. Então o médico me receitou aqui o levofloxacino, prednisona, tomei esses comprimidos também de corticoide, prednisona, decadronazal, soro fisiológico e orientações. Então hoje eu vou lá fazer a retirada dos splints. Então espero aí ter ajudado, né? Falado um pouquinho aqui de alguém que vai passar por essa experiência, alguém que já passou, queira comentar aí como é que foi a recuperação, né? E eu já estou ansioso para ver como é que vai ser os dias pela frente aí, né? Principalmente daqui 1 mês, quando já vai ter revertido o desinchaço, já não vai ter secreção mais, eu já vou poder suar o nariz quando precisar, já vou poder movimentar, porque está muito sensível, fica ressecado, fica dolorido o nariz. Se não colocar a mão, se não encostar nada no nariz, fica beleza, parece que não aconteceu nada. Mas se você bater uma toalha, esbarrar a mão, na hora do banho, que vai lavar o rosto, né? Você esbarra no nariz, aí você fala, opa, tá dolorido, calma aí.
Mas fora isso, tá tranquilo, não posso reclamar não. O médico me deu 8 dias de atestado médico, 8 dias sem trabalhar. Então isso também ajudou bastante na recuperação. Que a questão do sono fica prejudicada, a alimentação não fica, né, beleza, você come rápido, você come ofegante. Então acho que por esses dois motivos, mais a questão de evitar infecções, né, a questão de não fazer esforço físico, tudo isso levou o médico a dar esses 8 dias. É uma coisa que eu percebi também, principalmente nos 3 primeiros dias, evitar agachar, evitar baixar a cabeça. Um pouquinho que você, quando a gente está em estado normal, isso não faz muita diferença, mas quando a gente está num pós-cirúrgico, esses movimentos a gente sente uma pressão na cabeça, uma pressão no local, começa a induzir assim, uma pequenininha dorzinha de cabeça, né? Então evitar fazer isso aí, qualquer tipo de esforço físico, não ficar no sol, não exercício físico, 1 mês sem fazer. Então tudo isso aí vai agilizar o seu pós-cirúrgico, o seu prognóstico, sua recuperação. Então espero ter ajudado aí, compartilhando meu depoimento com todos vocês. E alguém que já tenha feito, quiser falar aí nos comentários aí, deixar um likezinho aí, um gostei. Quem sabe eu começo a fazer outros vídeos aí relacionados à saúde para dar um suporte para a galera aí, né, um apoio, incentivar o pessoal aí a ter pensamento positivo, que a medicina está aí para nos ajudar, né, ter uma melhor qualidade de vida. Então um abraço a todos, brigadão aí e sintam-se à vontade nos comentários. Obrigado.